Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, uma boa noite para quem está assistindo também pela internet, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que nós diminuímos, mas o que o Senhor cresça em nome de Jesus, aleluia. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Queridos, Jesus está voltando, amém? Nós ouvimos uma palavra poderosa no domingo passado, e hoje, como nós estamos sendo preparados para a volta de Jesus? Nós ouvimos a palavra no domingo passado, hoje já é quinta-feira. O que nós fizemos de diferente nesses 5 dias? O que você fez de diferente nesses últimos dias para falar do amor de Jesus? Uma coisa eu falo com vocês, com os irmãos. Hoje, quinta-feira, às 8 horas em ponto, você está no melhor lugar que poderia estar. Quinta-feira, às 20 horas, no culto fé. Deus vai falar com você tremendamente, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 27, versículo 4. Glória a Deus. Amém. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, queridos. Como é bom estar aqui, aprendendo a palavra, louvando ao Senhor. Como é bom estarmos na cela compartilhando. Como é bom estar no Gera Clamor na sexta-feira, clamando ao Senhor Jesus e agradecendo. Como é bom estar no domingo, à noite, no culto de celebração, louvando e engrandecendo o seu nome. Não perca tempo, louve ao Senhor todos os dias, amém? E a partir disso, que nós sabemos como é bom estar na casa do Senhor, e que o Senhor Jesus está voltando, e nós precisamos de falar desse amor, qual tem sido a nossa prioridade na nossa vida? Muitos vão falar, eu quero trocar de carro, eu quero ter uma casa nova, eu quero ter um celular novo, um smartphone, um emprego top, eu quero ter filhos, eu quero me casar. Isso é ruim? Não, pelo contrário, isso é bom. Quem não quer? Isso é bom, isso é excelente. No nosso dia a dia, certamente fica até difícil da gente escolher o que nós iremos priorizar na nossa vida. Não é verdade, irmãos? É tanta coisa que a gente quer alcançar. Muitas urgências aparecem, situações que, para a gente resolver, impacta diretamente no que nós planejamos. Diretamente no que nós planejamos. Muitas das vezes, nós planejamos algo na parte da manhã, mas na parte da tarde já alterou tudo. Já alterou tudo. A prioridade de hoje não vai ser a mesma de amanhã ou até de hoje à tarde, por exemplo. Mas nesta noite, eu não quero falar sobre as particularidades de cada um, referente à prioridade de cada um. Eu quero falar da nossa maior prioridade essa noite. Eu quero falar sobre a prioridade que nós cristãos temos dado ao reino de Deus diante de
tão grande salvação por cada um de nós. Por cada um de nós. Muitos de nós perdemos muito tempo focado em prioridades do nosso dia a dia, e por conta disso perdemos a noção do que realmente importa na nossa vida. Quem realmente nós precisamos de eleger como prioridade na nossa vida. Novamente, eu falo, tudo aquilo que a gente quer no nosso dia a dia, isso é bom, isso é excelente. Nós precisamos de realmente buscar isso na nossa vida. Mas se nós não colocarmos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, como a primeira prioridade, não faz sentido algum essas coisas que a gente alcança no nosso dia a dia. Jesus declarou lá em Mateus, é um versículo que todo mundo conhece, né? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos esse versículo como, muitas das vezes, como o nosso primeiro versículo da Bíblia. E muitas das vezes a gente fica deixando isso muito na teoria, e a gente não pratica isso. Nós não praticamos isso. E muitas das vezes é importante que a gente precisa de ter uma linha de raciocínio, que antes do Senhor falar que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, nos versículos a partir do número 25 até o 33, ele relata todas as coisas que nós poderíamos ter. Eu gostaria de ler com os irmãos, amém? Mateus 6, 25 ao 33. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que nós vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas elas. E aí vem, queridos, depois de tudo isso, buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor nos está dizendo que nós não necessitamos de coisas materiais, mas Ele está dizendo que se nós não buscarmos Ele em primeiro lugar, nada disso tem sentido, nada disso faz valer a pena, e ao contrário, quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, tudo isso que nós lemos aqui, serão acrescentadas nas nossas vidas, amém? Ao dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos dizendo, priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Como eu falei bem antes, às vezes nós lemos isso quase todos os dias,
Nós lemos esse versículo, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar. E muitas das vezes a gente deixa isso muito na teoria e não praticamos isso. Nós não praticamos isso. Nós estamos no culto fé. A pastora, na hora que abriu o culto, ela falou. O pastor Gênison também falou. Nós estamos no culto fé. Amém? Quando nós vimos em muitas ministrações pela internet, que muitas das vezes nós costumamos a fazer uma pirâmide das nossas prioridades. Prioridades. E aí nós colocamos Deus em primeiro lugar, não é isso? Deus em primeiro lugar. Está todo mundo comigo aqui, irmãos? Amém? Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí a gente vem com família, com trabalho, com ministério, com lazer. Ou a gente coloca o lazer antes da família. Ou muitas das vezes os ministérios nós colocamos em último lugar. Como que fica essa ordem? Eu gostaria que os irmãos, cada um, refletissem neste momento de qual tem sido a sua prioridade após nós entendermos que o Senhor é a primeira na nossa vida. Nós estamos colocando a família em primeiro lugar, o ministério, o nosso trabalho. Muitas das vezes nós colocamos o nosso trabalho na frente da família. Nós colocamos o nosso trabalho na frente do nosso lazer. Mas eu não estou aqui, nós não estamos aqui nessa noite para falar o que você tem que colocar em segundo ou terceiro lugar. Nós entendemos que cada um tem a sua medida importante. A família é muito importante. A família, ela é essencial de nós cuidarmos dela no nosso dia a dia. E quando o pastor, gostaria de dar um exemplo, quando o pastor fez o convite para nós estarmos aqui ministrando, e antes de eu responder para o pastor, eu vou confessar para os irmãos que eu pensei em pedir para ele uma data para frente. Porque meu chefe de férias, eu no lugar dele em 15 dias, nós estamos nessa semana passada, para essa semana na nossa célula, nos preparando para a multiplicação. Não, de novo. Nós estamos preparando essa semana, próximo sábado, para a multiplicação, amém? Glória a Deus. E neste momento veio ao meu coração realmente de pedir o pastor para colocar para frente essa data. E aí veio o Espírito Santo falando comigo. O que você está priorizando? O que você está priorizando na sua vida? Queridos, a partir desse momento, nós respondemos para o pastor e começamos a preparar, pedir ao Senhor direcionamento do que nós iríamos ministrar hoje. O Espírito Santo falou comigo. Eu já te dei, eu já te falei, na simples resposta. Priorize o reino, priorize Deus na sua vida. Amém. E há 2 quintas-feiras, o irmão Ismael estava ministrando também aqui na igreja. Eu estava sentado ali, eu e a Zaninha. E no meio da pregação, ele citou meu nome, Marcos Vinícius Braga. Ele estava dando exemplo da ministração dele. E, irmãos, eu trabalho numa área de telecomunicações, onde meu telefone é 24 horas. É 24/7. Então, sempre chega uma mensagem. E antes do Ismael colocar meu nome,
falar o meu nome no exemplo, e já estava no esboço dele, já estava no esboço do Ismael. O meu telefone vibra solicitando uma informação. Aí o que eu faço? Levanto. Os irmãos que estavam aqui lembram disso, né? Levanto e saio. E na hora que eu saí, o Ismael falou de novo. Não tem problema, ele saiu não. Eu vou continuar. O Marcos Vinícius, queridos, foi dessa forma, não foi? Sentei e o Espírito Santo falou comigo. O Senhor Jesus falou comigo. O que você está priorizando? Você está na casa do Senhor, então ouça. Então ouça. O que eu ia fazer lá fora, eu fiz 10 horas da noite, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E nós precisamos de realmente colocar isso em prática, de nós realmente priorizarmos a casa do Senhor, priorizarmos Deus, amém? E aí, quando nós falamos da pirâmide, por que não? Por que não colocarmos Deus no centro? Trabalho, família, lazer, ministério. Queridos, cada um na sua proporção, amém? Cada um na sua proporção. Senhor Jesus no centro, Deus no centro das nossas vidas e as nossas atividades seculares. O nosso ministério na igreja. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Nós temos aprendido isso e aprimorando cada vez mais na minha casa. Alegria em estar na casa do Senhor. Em priorizar a casa do Senhor. Deus é digno de ser o primeiro nas nossas vidas. Sabem por quê? Porque Ele é Deus. Foi Ele que nos criou. Ele nos ama. Ele nos dá tudo. Tudo aquilo que nós lemos aqui na palavra do Senhor, que nós demos exemplo, Ele nos dá. Ele nos dá o ar que nós respiramos, a alimentação, saúde, família. Se estarmos, só o fato de nós estarmos vivos, é pelo seu consentimento, amém? Devemos tudo a Ele. Glória a Deus, nós estamos entendendo que realmente nós precisamos de colocar isso em prática na nossa vida, priorizar o Senhor Jesus na nossa vida. O pastor, na hora que ele estava ministrando, justamente ele falou das coisas que estavam acontecendo, de tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia, que às vezes dá vontade de nós desistirmos, dá vontade de nós dar um passo para trás, e não, o Senhor tem nos honrado tanto, queridos, o Senhor tem nos abençoado tanto, porque nós estamos priorizando a casa do Senhor, nós estamos priorizando Deus nas nossas vidas, nos nossos lares, amém? Quando colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando Ele no centro das nossas vidas, no lugar mais alto das nossas vidas. E justamente porque nós colocamos o Senhor Jesus no maior lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não vamos sentir falta de nada, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que nós podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos que o Senhor, Ele é soberano nas nossas vidas. O Senhor, Ele fica e Ele é o primeiro lugar nas nossas vidas. Repita, queridos, comigo. A minha prioridade é Deus. Aleluia. A partir do momento que nós entendemos isso e precisamos começar a praticar, Deus toma conta de todas as outras áreas
E eu gostaria de citar uma. Não que o trabalho, não que o lazer, não que o ministério, ele é importantíssimo. Mas eu gostaria de falar mais alguma coisinha, de falar para vocês sobre família. Afeto. Afeto. João, vamos ler? João, capítulo 4, do 46 ao 53. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez mais Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi procurá-lo. Ao encontrá-lo, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis? Disse o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, de modo que creu nele e toda a sua casa. No texto que nós lemos, Jesus toca vida de algumas pessoas, ou melhor, através de uma, ele toca na vida de muitos. Jesus é procurado por um oficial, queridos, do rei, uma pessoa importante, que tem estruturas à sua disposição, que tem acesso fácil ao poder, um oficial do rei. Nós podemos colocar exemplos no nosso dia a dia, muitas vezes como se fosse um ministro hoje. Tem acesso a tudo, tem acesso a questões que nós hoje no dia a dia, nós não temos, mas ele tem. Esse oficial, ele tinha acesso a tudo, ele tinha vários recursos. Só que ele, tudo que ele tinha, não estava satisfazendo, porque o filho estava doente à beira da morte. Ele procurou Jesus por um desespero. O filho estava extremamente doente, quase morrendo. E na nossa meditação, nós podemos especular que ele já tinha feito de tudo. Todos os recursos que ele poderia ter já tinham sido esgotados. Não tinha mais nada que ele podia fazer. Tudo aquilo que a vida de poder e de riqueza que ele tinha, ele já tinha feito. Esgotou. Não tinha mais nada para ele fazer. Mais nada para ele fazer. E o que ele teve que fazer? Descer do pedestal, como oficial, como pessoa importante, e pedir ajuda a um andarilho. Estava pregando a palavra do Senhor. Ele teve que pedir ajuda a Jesus.
teve que pedir ajuda a Jesus. Esse homem, ele quebrou todos os preconceitos que ele tinha. Admitiu que tudo aquilo que ele tem não era suficiente para a necessidade que ele tinha naquele momento. O filho dele estava morrendo. Estava morrendo. Ele olha para Jesus e pede ajuda. Fica imaginando, queridos. Ele recorre a Jesus pedindo um toque. O toque da cura. O toque da cura. Um toque de cura para o seu filho que estava extremamente doente. Jesus simplesmente olha para aquele oficial do rei e diz: vai, o teu filho vive, o teu filho está curado. Amém? Primeira coisa que eu queria pontuar nesse versículo, nessa passagem, é como você é que Jesus não cura somente o menino. O intuito dessa passagem que eu gostaria de trazer para nós como reflexão aqui no dia a dia, do nosso dia a dia, como nós estamos fazendo, como nós estamos realizando, é que nessa passagem, Jesus não cura só o menino. Jesus muda toda a estrutura de funcionamento, de relação daquela família. Imagina, queridos, a rotina desse oficial. Várias demandas, tarefas, tudo indica que ele dava conta das demandas, que ele era competente no que ele faz. Ele tinha tudo nas mãos. Tudo aquilo que ele fazia com excelência. Ele fazia realizando tudo com competência. Só que ele esqueceu de uma coisa, que das coisas que ele tem que fazer, existe também coisas que ele é. Não simplesmente a execução, ele precisa de exercer. Um dos exemplos, ser pai. Ser pai. Colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, amém? Nós precisamos também de ter equilíbrio, nós precisamos de também ter esse domínio na nossa família, no nosso lar. Eu gostaria de contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu já até compartilhei isso na célula. Queridos, célula é bom demais. Como nós compartilhamos, amém? Como nós compartilhamos. Cada semana é um testemunho que nós escutamos, que nós ouvimos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Antes de nós virmos para Uberlândia, né, nós somos de Belo Horizonte, e a minha vida sempre foi também voltado para a área de telecomunicações. Eu já exercia também uma função que eu precisava de trabalhar 24/7. Só que eu tinha as minhas atividades em casa. Eu trabalhava longe, a Suzana também trabalhava, e a gente tinha as nossas atividades pós-trabalho. Uma delas é levar o Silas, aproximadamente uns 7 anos atrás. Hoje ele está com 19, quando ele tinha 12, 13 anos. Na aula de violão, aula de música. E é bem perto da casa da minha sogra para aula de música. 2 vezes por semana, Ronge, 2, 3 vezes por semana. Ele tinha essa aula. E aí, um determinado dia, a Suzana não pôde levá-lo, porque ela trabalhava mais perto, então sempre ela chegava primeiro que eu. Eu cheguei, ele ficava sempre na casa da minha sogra, buzinei, ele desceu. Só que o que eu estava fazendo? Com o telefone, trabalhando. Com o telefone,
realizando as minhas atividades. Não vou falar que tem dirigindo com o telefone e levando Silas para a aula. Deixei o Silas na aula de violão, aproximadamente 1 hora de aula, e fui buscá-lo. Novamente, não por coincidência, porque era uma atividade, parei o carro, o Marcos Vinícius com o telefone na orelha. Com o telefone, resolvendo problemas. E o Silas entrou no carro. Eu nem sei se ele lembra disso, mas isso ficou marcado aqui, e a gente tenta policiar. Na hora que ele entrou no carro, e eu com o telefone resolvendo coisas, eu andei aproximadamente, 100 metros, bem pertinho. Ele deu um grito no carro: pai, você não tem tempo, preciso falar contigo, preciso trabalhar, preciso falar contigo. Queridos, aquilo ali, na hora, veio ao meu coração. O que eu estou priorizando na minha vida? Minha família. O trabalho, ele é essencial, queridos. O trabalho, nós necessitamos dele, concorda? Nós precisamos dele. E aí nós paramos o carro e falamos com ele. E aí ele falou, sabe o que era, queridos? Rotina do dia a dia. Como que tinha sido o dia dele, que ele tinha resolvido isso, tinha feito aquilo. Simples isso. Escutar, participar disso. Isso é primordial. Nós temos muitas responsabilidades na nossa vida, mas qual é o tamanho do cuidado que nós temos tido com os nossos afetos? Com os nossos afetos. Eu louvo pela vida da Suzana. Ela liga 2, 3 vezes para os pais dela. Quando ela não liga, ela fica incomodada. Quando ela não liga, ela fica incomodada. Esta semana, nós conversamos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Eu falo para vocês que quando eu estava preparando essa mensagem, quando a gente estava fazendo o esboço, o Senhor Jesus novamente falou comigo. Queridos, às vezes eu fico 2, 3 semanas sem falar com a minha mãe. Duas, 3 semanas. Quando eu estava preparando esse estudo, lá na sala, sozinho, adivinha quem me ligou no telefone? A minha mãe. A minha mãe. Prioridades, queridos. Conversei com ela na segunda, na terça. Hoje eu não conversei. Nós precisamos realmente de trabalhar isso nas nossas vidas. Nós precisamos colocar isso como prioridade nas nossas filhas, os nossos filhos. Existem uma diferença muito grande nas minhas urgências e nas minhas importâncias. O que é importante para você? Jesus iniciava a conversa com aquele homem exatamente para fazer nós meditarmos quais têm sido as nossas prioridades na nossa vida. Nessa correria do dia a dia, onde nós temos colocado o nosso afeto, onde nós temos colocado o nosso amor para conosco, para os nossos familiares. Mas acredita, Jesus, quando estava conversando com esse oficial, ele não encheu o oficial de perguntas primeiro. A partir do momento que o oficial falou: Senhor, Jesus, cura meu filho. O Senhor Jesus não perguntou para ele: ô meu oficial, senhor oficial, quem você crê? Ou melhor,
Recita para mim aí o Salmo 119 todinho, só assim que eu vou curar seu filho. Jesus não fez isso. Rápido e objetivo. Vai, o teu filho está curado. Vai para a tua casa, o seu filho está curado. E quando Jesus diz isso para o oficial, ele está dizendo o seguinte para nós: não é para você sair daqui do Santa Mônica e ir lá para o Santa Luzia, não. Não é questão geográfica que nós estamos falando aqui, queridos. Nós estamos falando, vai e cuida da tua casa. Vai e zele pela tua casa. Vai e coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar na sua família. Nós precisamos de ter essas conversas gostosas que nós temos com os nossos familiares, com os nossos filhos, e no dia a dia nós temos, eu e Suzana, nós temos que nos policiar, senão realmente isso não acontece. Senão isso não acontece. Nós estamos tendo algumas práticas em casa, nós estamos chamando de, Esther, reunião de condomínio. Vamos ter uma reunião de condomínio. Larga o smartphone, larga o telefone, desliga a televisão, vamos bater um papo. Vamos conversar, né, Yasmin? Vamos conversar. E para tirar esses adolescentes, esses jovens, do cantinho deles é complicado, mas nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos exercitar isso na nossa casa. E aí, é simples. Como foi seu dia? E outra questão que nós perguntamos: o que eu, Marcos Vinícius, como pai, posso melhorar aqui em casa? E eles falam, queridos. O Silas fala, a Yasmin fala. Mãe, melhora nisso e nisso. Pai, melhora nisso e nisso. Não, mas você está bom nisso. Aí vai ser a nossa vez, né, bem? Yasmin, precisa de fazer mais isso. Silas, por que você não está fazendo isso? Mas também nós precisamos de elogiar. Como que essa menina é carinhosa comigo, queridos? A Yasmin. Como que o Silas, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele é dedicado à obra do Senhor. Em casa, queridos, domingo, quando ele está escalado, ou então durante o culto, eu não preciso de falar, vão tomar banho para ir para a igreja. Todo mundo já sabe que isso é prioridade na nossa casa, estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Nós precisamos de reavaliar isso como nossas prioridades. Amém. Voltar para casa é lembrar das coisas que têm valor e resgatar ainda que há tempo. E dá tempo. E dá tempo. Nós temos muitas agendas e precisamos atentar-se para que não haja conflito de agenda. Eu trabalho com Outlook. Eu trabalho com agenda. Se pegarem o meu computador e o meu Outlook, vão estar lá minhas agendas. Mas nós temos policiado para que o meu trabalho não afete a minha casa, não afete o meu lar. E nós precisamos de realizar isso. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos como Deus, Ele é primordial na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele precisa e deve estar como prioridade na nossa vida. O Ministério de Louvor já pode se preparar. Amém? Concluindo, se nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, e nós falamos de mais um tópico, que é a família, vamos exercitar. Deus toca, mas não necessariamente da forma que nós queremos. Às vezes nós queremos digitar as regras. Nós não precisamos digitar a regra.
Nós temos que deixar o Senhor Jesus atuar na nossa vida. Os métodos são deles e seguramente são os melhores. São os melhores. Ele controla tudo nas nossas vidas. Desde quando nós acordamos, até agora à noite, na hora que nós vamos finalizar esse dia. Eu vi uma mensagem no WhatsApp, eu acho que é de uma irmã aqui da igreja, do História, alguma coisa assim. Quando você acordar, nós temos como às vezes prioridade já pegar o WhatsApp e ver as mensagens. Podem fazer isso, mas primeiro, agradece o Senhor Jesus. Primeiro, ore ao Senhor Jesus. Primeiro, medite na palavra do Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos diferenciar o que é urgente e o que é importante, fazendo que por alguns minutos eu consiga parar nessa agenda maluca que nós temos, para avaliar ou reavaliar quais são as nossas prioridades. Gostaria que nós começássemos neste momento a refletir. Hoje, somente hoje, não vou colocar o tempo para trás. Hoje, na hora que eu levantei, como que foi as minhas prioridades? O que eu coloquei como prioridade na minha vida? Como que eu estou perante ao Senhor? Nós temos falado isso muito na célula, mas muito na célula. É cada estudo maravilhoso, queridos. Como nós estamos aprendendo com cada mensagem aqui. Como que nós estamos sendo edificados com a palavra. Como nós estamos escutando testemunhos na célula. Porém, muitas das vezes, nós precisamos de dar sequência nisso. Nós precisamos de colocar isso em prática. E primeiramente, é priorizando o reino. É priorizando o reino. Quinta-feira, às 8h40, não tem um lugar melhor para vocês estarem, para nós estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Vamos levantar? Amém? E eu gostaria que nós começássemos a refletir. Pode apagar a luz, por gentileza? Cada um no seu lugar. Que lugar tem ocupado o reino de Deus em meu coração? O que eu tenho feito de melhor para o Senhor? Eu tenho dado demonstração de que confio na providência de Deus para a minha vida e para a minha família? Desejo que a minha família esteja totalmente integrada no reino e na justiça de Deus. Vamos meditar nisso. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Coração cansado, eu te adorei. Minhas coisas apertadas, minha vida programada, com minhas prioridades, eu me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer. Na família que a gente ama, esquecer
Foi buscando nos seus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Aleluia. Queridos, Acima de tudo aleluia. que há. Vamos orar. Comece a orar, colocando o Senhor Jesus como prioridade na sua vida. O que você tem feito na obra do Senhor? O que você tem feito para o Senhor Jesus Cristo? Ore pela sua família. Pode levantar a sua voz, pode começar a orar ao Senhor Jesus e pedir, em agradecer. Ore pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu pai, pelos seus pais, pela restauração da sua família, pela restauração do seu casamento, colocando o Senhor Jesus como prioridade na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar